Incapazes de sentir empatia ou culpa, os serial killers não são constrangidos pelas inibições que impedem outras pessoas de colocar em prática suas fantasias mais obscuras. Para estes psicopatas, não há nada proibido, nada é tabu. Eles vivem um domínio para além dos limites, não só no comportamento civilizado, mas até mesmo no comportamento criminoso comum. Como resultado, praticam atos que a maioria das pessoas consideraria não apenas incompreensível, mas inconcebível. E aí, galera? Monstros de Guaianazes. Antes de irmos diretamente pro caso, deixa eu só dar mais um aviso que eu esqueci de dar no início desse vídeo. Enfim, como é um caso bastante antigo, a maior parte dele se passa na década de 50, é um caso do qual é muito difícil nós conseguirmos encontrar imagens. Inclusive, ele é muito escasso de imagens. Então, a maioria das imagens que vocês encontrarão aqui, eu tirei do arquivo Serial Killers da Ilana Casoy. Também não são muitas imagens que tem, mas é o que tem pra hoje e eu espero que o vídeo fique do agrado de vocês. Benedito Moreira de Carvalho nasceu em 10 de agosto de 1908, na cidade de Tambaú, na Grande São Paulo. O Benedito era o 12º filho da família e a sua vida já começou marcada pela morte, já que a sua mãe morreu durante o seu parto e graças a isso ele foi criado pelo pai e por uma de suas irmãs. Durante a infância, o Benedito era constantemente agredido pelo pai, ele era agredido pelo pai com tudo o que o pai visse pela frente, inclusive a maioria das agressões acontecia na cabeça do Benedito. Enfim, crescer apanhando do pai fez com que, ao mesmo tempo em que ele desenvolvesse um grande amor pelo pai, enfim, era a única figura paterna que ele tinha, além da própria irmã. Então, além de crescer com um grande amor pelo pai, ele também nutria de muito ódio pelo pai. Ele tinha essa mistura de amar e odiar o pai ao mesmo tempo. Durante a adolescência, ele trabalhou na área agrícola das propriedades onde ele morou em Tambaú, até que aos 16 anos ele se mudou para Araçatuba, onde ele trabalhou como motorista de carro de boi, garçom e lavador de pratos. Esse mesmo período em que ele morou em Araçatuba, no fim da adolescência, ele contraiu várias doenças venéreas. Dentre elas, ele adquiriu gonorreia, cancro venéreo e adenite ignal. Então, já na fase adulta, aos 20 anos de idade, o Benedito passou a trabalhar como bombeiro. E ele ficou nesse emprego de bombeiro até os 28 anos de idade, que foi quando ele foi expulso da corporação por cometer o seu primeiro crime sexual de que se tem conhecimento. Atacou uma jovem em um lugar ermo, tentou estrangulá-la e só não chegou a estuprá-la porque ele ejaculou antes da hora. Esse fato chegou então aos ouvidos do seu comandante, que acabou por expulsá-lo da força pública. Por esse crime, então, ele pegou 1 ano de prisão e após cumprir a sua sentença, ele resolveu começar a trabalhar como serralheiro. E então, em setembro de 1941, ele foi preso novamente por atentado ao pudor e ele permaneceu na cadeia por 11 meses. Em 1946, o Benedito cometeu o que ficou conhecido como o crime da Estrada da Peninha. Crime esse onde ele agarrou uma menor de 16 anos chamada Naomi, arrastou ela pro mato e estuprou. Ele também foi pego por esse crime, porém ele se identificou com o nome falso de Joaquim Moreira de Carvalho. Uma coisa que eu quero deixar relatada aqui que eu não informei antes é que todos os nomes das vítimas menores de idade foram alterados. Sim, eu resolvi colocar os mesmos nomes que a Ilana Casoy colocou no artigo dela no livro. Ela trocou os nomes das vítimas menores de idade por nomes bíblicos para proteger a identidade dessas vítimas. E eu vou seguir o exemplo aqui e usar os nomes que a Ilana usou no livro dela aqui no vídeo. Enfim, então após ele se identificar com o nome falso de Joaquim, foi julgado e condenado a 6 anos de pena, porém ele foi solto 3 anos depois, em 1949, porque enfim, ele conseguiu liberdade condicional por bom comportamento. Enfim, e em 1951, 2 anos após ele sair em liberdade condicional, o Benedito parecia estar perdendo cada vez mais o controle. Ele se tornava cada vez mais perigoso para qualquer mulher que atravessasse o seu caminho. No dia 25 de janeiro de 51, ele tentou estuprar uma mulher chamada Judite na cidade de Poá, que fica bem aqui do lado de onde eu moro, uma curiosidade que eu quero incluir nesse vídeo. No mesmo ano, no dia 1º de agosto, ele tentou estuprar 2 irmãs, ele não conseguiu estuprar as 2 irmãs, porém no mesmo dia ele conseguiu estuprar uma outra garota. Detalhe, tanto as irmãs quanto essa garota que ele conseguiu estuprar eram menores de idade. Então, naquele mesmo mês, em 18 de agosto, também na cidade de Poá, ele arrastou uma garota de 13 anos para o mato, mas ele não conseguiu estuprá-la, porque graças a Deus chegou um jovem no local que conseguiu acabar com
os planos dele. Então, cerca de 2 semanas depois, no dia 6 de setembro, ele foi pego após ele pegar uma garota e tentar estrangulá-la com um cinto. A garota conseguiu gritar para se defender, ela foi salva pela população local, porém, 2 meses após ele ser preso, ele conseguiu um habeas corpus, saiu em liberdade e algumas semanas depois ele conseguiu estuprar outra garota. Enfim, vocês que estão aí acompanhando a narrativa desse vídeo desde o começo estão percebendo que a cada vez que o Benedito ia preso, ele saía e ficava cada vez mais selvagem, cada vez mais agressivo e cada vez mais ele perdia o controle. Pois então, em 1951 ele cometeu essa série de estupros e em 1952, após a última vez que ele saiu da prisão, ele não se contentava mais em estuprar. Então, além de estuprador, ele se transformou em um assassino. Então, no dia 26 de fevereiro de 1952, aqui em São Paulo, na Vila Diadema, o Benedito pegou um ônibus de manhã para procurar emprego numa serraria, desceu na Vila da Conceição e começou a seguir a pé. Andou uns 7 ou 8 quilômetros, mas ele não encontrou o local que ele procurava. Então ele começou a voltar pela mesma estrada, só que já se passavam das 13 horas quando ele avistou uma mocinha caminhando à sua frente. Então ele apressou o passo, tomou a dianteira e depois de 50 metros ele começou a andar de volta em sua direção. Então quando ele tava voltando, né, ele tava indo, então ele resolveu voltar e deu de cara com a moça. O que ele fez foi convidar essa moça, que se chamava Tamara, pro mato, porém ela recusou. E com a recusa dela, o que ele fez foi pegar ela pelo pescoço, arrastá-la pro mato à força, até que ela perdeu a consciência. Ele ficou lá aguardando e quando ela foi recobrando a consciência, o que ele fez foi a mesma proposta pra ela de ter relações sexuais com ele. Quando ela recusou novamente, ele ficou muito mais bravo, então ele estrangulou e estuprou. Então ela recusou novamente e ele ficou muito bravo, então o que ele fez foi estrangular a Tamara, que era o nome da garota, e estuprá-la. Enfim, ele deixou o local acreditando que a garota ainda estava viva, segundo ele, porém ela não sobreviveu. Então, no dia 7 de abril de 1952, o Benedito pegou um ônibus em direção a Santo Amaro às 8 horas da manhã, no Parque do Anhangabaú, e chegando lá, depois de pouco tempo, ele pegou outro ônibus para Palheiros. Ao passar perto de uma escola, ele perguntou ao motorista se ali era o Casagrande e desceu. Ele andou por uma estrada secundária e passou por outra escola. Já na volta, em frente a uma granja de japoneses, ele viu uma mocinha loira que parecia ser estrangeira. O nome dessa moça era Gertrudes Danzigner e ela tinha 29 anos de idade. Então, assim como a vítima anterior, ele se aproximou dela e fez a famigerada proposta dela ir pro mato com ele. Ela recusou, então novamente ele pegou ela à força e arrastou para o mato. Dessa vez ele segurou ela pelo braço, ela gritou, porém imediatamente ele tapou a boca dela com a mão e apertou o pescoço dela com uma corda. Então ele arrastou ela para a margem direita do caminho, entrando com ela numa picada, e em seguida ele a estuprou. E essa foi a primeira vez que ele cometeu necrofilia. Então o que ele fez foi pegar uma das sacolas que a mocinha carregava, ele comeu algumas das maçãs e largou o corpo dela lá e saiu andando pelo meio do mato. No meio do caminho ele encontrou o senhor, do qual ele já tinha encontrado na ida. O que ele fez foi cumprimentar o senhor e seguiu andando como se nada tivesse acontecido. Então, no dia 26 de maio de 1952, o Benedito pegou um ônibus para Vila Carrão e logo depois para São Mateus. Logo em seguida ele pegou uma rota com destino a Santo André e nas proximidades de uma fazenda ele pediu ao motorista do ônibus que parasse para ele poder descer. Ele resolveu então voltar um trecho do caminho a pé e numa passagem ele encontrou uma jovem japonesa que levava uma pasta escolar. O nome dessa jovem era Esther e ela tinha 12 anos de idade. Dessa vez não rolou nem um convite, ele simplesmente atacou a garota, arrastou pro mato, estrangulou e estuprou. 2 dias depois, no dia 28 de maio, ele fez uma tentativa de estupro em Guarulhos e alguns dias depois, em junho, ele estuprou mais uma vez uma garota menor de idade. E então, no dia 21 de julho de 1952, depois de descer do trem por volta das 1 da tarde, o Benedito teve um bar e depois, possuído pelo desejo sexual, segundo o mesmo, ele pegou um atalho e no fim desse caminho ele viu uma capela numa soleira na qual ele se sentou e descansou. Depois de um tempo ele resolveu caminhar novamente. Após algumas centenas de metros adiante, ele encontrou uma menina morena de 18 anos levando ameixas nas mãos. Aí ele perdeu ela de vista por algum tempo e depois ela deu azar de se encontrar com ele de novo em frente a um casebre abandonado. Então Benedito cumprimentou a moça e perguntou pra ela se ela conseguiria arrumar pra ele algumas mudas de cana. Quando a moça, já do lado de fora, fechava a porta pra acompanhá-lo, Benedito fez uma proposta sexual, que foi repelida prontamente. Então, com a recusa, o que ele fez foi agarrar ela pelo pescoço, passou alguns metros, pegou algumas cordas que estavam no chão e estrangulou a garota com elas. Com essa vítima, ele foi um pouco
mais cruel, ele manteve a corda no pescoço dela e saiu arrastando ela pelo chão com essa corda. Então ele arrastou ela pro meio do mar. Segundo o próprio Benedito, ele saiu de lá também acreditando que a moça ainda estava viva. Porém, quando essa moça foi encontrada, ela já estava morta. 2 de agosto de 1952, chácara do Rude de Ramos. Benedito ele já acordou naquele dia sentindo uma espécie de friagem. Era um arrepio que, segundo ele, não passava. Então imediatamente veio um pensamento e uma urgência de fazer sexo. Enfim, ele já era casado nessa época, porém ele disse que com a esposa o sexo dele era impraticável, já que ela sofria de muitas doenças e tornava impossível ter relações sexuais sempre que ele desejava. O problema era que quando ele queria, ele simplesmente não tinha controle e não tinha nenhum remédio que diminuísse a sua virilidade e nada fazia o impulso sexual desaparecer. Então, naquela madrugada, o Benedito se vestiu no escuro para não acordar a esposa, colocou o chapéu, abaixou a aba para que seu rosto não fosse visto facilmente, pegou sua pasta e saiu de casa, mas não sem antes verificar se ele estava levando alguma corda. Na rua, o Benedito encontrou uma criança de 10 anos, que aqui nós vamos chamar de Raquel. Ela provavelmente estava indo para a escola, já que ela estava com uma pasta na mão, e o que o Benedito fez foi arrastar a garota. Ele estrangulou ela com uma corda. Enfim, ele tentou penetrar a garota, porém ela era uma criança, né, gente? E, enfim... eu não consigo explicar. Ele tentou de primeira, não conseguiu, mas de segunda ele conseguiu. E essa garota, algumas horas depois, veio a morrer no hospital. Após esse crime, ele não se sentiu saciado. E o que ele fez foi procurar uma nova vítima. Ele normalmente preferia garotinhas e mulheres, mas ele tava tão sem controle aquele dia e não teria preferência contanto que ele conseguisse ter um ato sexual com alguém. Então Benedito avistou brincando sozinho numa estrada um garotinho que tinha apenas 8 anos de idade, que aqui nós vamos chamar de Abraão. Ele, pra conseguir a confiança do garotinho, ele disse pra ele que ele era amigo do pai dele e ofereceu um determinado valor pra que esse garotinho o acompanhasse em direção ao atalho. Então esse garotinho o acompanhou. Era um atalho que ficava basicamente no meio do mato. Então o que o Benedito fez foi pular em cima do garoto. Ele arrancou as roupas do garoto e o sodomizou. E após sodomizar o garoto, que ele fez foi checar se o garoto ainda estava vivo. Nesse caso, ele estava. E seguiu em direção para casa. Ele ia dizer à esposa que saiu cedo para procurar trabalho e que mais uma vez ele não conseguiu. Enfim, esses casos já vinham sendo investigados há algum tempo. Então os investigadores responsáveis pelo caso começaram a juntar o depoimento de várias testemunhas de outros crimes que aparentemente não tinham conexão. No espanto, eles perceberam que de fato em todos eles eram descrito um indivíduo forte, sempre carregando uma pasta de couro marrom embaixo do braço, e que o indivíduo era loiro. Muitas testemunhas também apontavam que o homem usava um bigode pequeno e bem aparado e muitas vezes um chapéu cinza com aba baixada que escondia parcialmente o rosto. As vítimas eram frequentemente encontradas de forma parecida, o modus operandi em todos os crimes era semelhante, então a polícia podia concluir que era um serial killer que estava solto na cidade. Obviamente, na época não foi concluído que era um serial killer, porque nos anos 50 esse termo ainda nem sequer existia. Enfim, para os investigadores, a sequência de crimes sexuais que estava ocorrendo entre 1951 e 1952 em São Paulo indicava que o criminoso tinha uma larga experiência na área e uma boa probabilidade de ter anterior passagem pela polícia. Então iniciou-se uma investigação detalhada nos arquivos da Delegacia de Costumes da Penitenciária do Estado e na Casa de Detenção e nas delegacias distritais em geral, utilizando-se de lista de criminosos sexuais postos em liberdade condicional ou que já tivessem concluído sentença. Esse imenso trabalho resultou uma lista de nomes de possíveis suspeitos que iam sendo estudados pacientemente e eliminados por exclusão, fosse por sua aparência ou fosse pelo seu modus operandi. Ao examinar os arquivos da delegacia da 10ª circunscrição, distrito da Penha, depararam-se com a ficha de Benedito Moreira de Carvalho e ao examinar as fotos, sua aparência logo chamou a atenção dos policiais, que o homem alourado era parecidíssimo com o que as testemunhas indicavam. Verificou-se em seu prontuário que ele já cumpriu pena por estupro na penitenciária do estado e que respondia simultaneamente a 2 processos por crimes sexuais. Duplo atentado cometido no município de Poá, que naquela época, até 1950, pertencia ao município de Mogi das Cruzes, e outro contra uma jovem japonesa em São Paulo. A leitura dos relatórios policiais indicava que o modo de agir de Benedito assemelhava-se bastante ao dos casos sem solução que estavam sendo apurados e iniciaram-se rigorosas investigações em torno dele. Enfim, a polícia então conseguiu um mandato para verificar a casa do Benedito e lá eles encontraram vários recortes de jornais sobre os crimes que ele colecionava. Encontraram também 2 pastas que eram muito parecidas com as que as vítimas que sobreviveram descreviam e também ternos e chapéus que eram muito parecidos com as roupas que as vítimas que sobreviveram descreviam.
Mas o que de fato entregou o Benedito foi uma lista que ele fazia. Ele fazia uma espécie de lista caixa. Ele anotava as cidades e os crimes cometidos na cidade, porque ele gostava de ter um balanço. Segundo o próprio Benedito, era pra se caso ele fosse preso, ele ser acusado dos estupros e assassinatos que ele de fato cometeu, e não de algum estupro ou assassinato que ele não tivesse cometido, porque ele era um bandido consciente. Enfim, essa lista vai estar aparecendo aí na tela de vocês e eu vou estar traduzindo caso vocês não consigam entender. Basicamente, na lista consta: Lapa, uma menina; Bairro do Limão, um menino; Arthur Alvim, duas meninas; Vila Talarico, um menino; Pirituba, uma menina; Suzano, que é a cidade da qual eu estou falando com vocês agora, a cidade em que eu vivo, uma menina; Vila Diadema, uma menina; Estrada Sapopemba, uma menina; Mauá, uma menina; Tremembé, uma menina; Parelheiro, uma mulher; Via Anchieta, uma japonesinha; Guarulhos, uma mulher; Quinta Parada, um menino; Itaquaquecetuba, uma menina; e Itaboã, uma japonesa. Enfim, o Benedito, ele nunca chegou a confessar cópula anal com nenhuma das vítimas, e também ele nunca chegou a admitir estrangulamento. Porém, as marcas que ficavam no pescoço da vítima mostravam claramente que em uma das mãos faltava um dedo indicador. Coincidentemente, o dedo indicador o Benedito perdeu no acidente de trabalho. Enfim, a maior preocupação do Benedito era que as pessoas não acreditassem que ele era de fato doente. Ele não queria ser considerado capaz e ele não queria ser considerado um criminoso. Ele tinha como intuito ser considerado incapaz para que ele pudesse cumprir a pena dele em um hospital psiquiátrico. Enfim, o Benedito, ele foi preso, ele confessou alguns dos crimes, não todos, e 2 semanas após ele ter sido preso, ele confessou 3 crimes a mais do que ele já havia confessado. Porém, na maioria dos casos, as vítimas de estupro sobreviveram e acabaram reconhecendo ele, e após o reconhecimento das vítimas, ele admitia que de fato ele tinha cometido aquele caso específico. Só quando as vítimas reconheciam ele, ele assumia que ele tinha cometido o crime. Então o Benedito, ele foi acusado de cometer crimes contra 29 vítimas, 10 estupros seguidos de homicídios, 9 estupros, um atentado violento ao pudor, um atentado ao pudor, 6 tentativas de estupro, uma tentativa de estupro e homicídio e um homicídio. 22 das suas vítimas eram menores de idade e todas, sem exceção, foram atacadas durante o dia. Todos os locais de crimes foram escondidos, ermos, outeiros, cobertos de vegetação de pequeno porte e com capoeiras. Ao ser interrogada, Maria Ferreira de Carvalho, que era esposa do Benedito, disse que não tinha queixas do marido e que parece que ao seu lado seus impulsos sexuais não eram nada doentios. E ela nunca notou nenhuma anomalia ou perversidade vindo da conduta do marido. Enfim, o Benedito, ele teve a sua prisão preventiva decretada no dia 12 de setembro de 1952 e ele foi encaminhado para o manicômio judiciário de São Paulo no dia 24 de outubro de 1952. Enfim, após vários estudos, a conclusão que se chegou é que ele sofria de psicose e pseudopsicopatia, que ele de fato sofria dessas doenças. Na época foi considerado porque ele sofreu várias lesões cerebrais e também foi considerado que ele era um indivíduo de alta periculosidade e que ele não poderia conviver em sociedade. Enfim, ele foi considerado inimputável e foi condenado a passar o resto dos seus dias vivendo no manicômio. Enfim, segundo um funcionário do hospital, desde 1973, Benedito Moreira de Carvalho era autoritário, dominador, meticuloso e obediente. Ele era responsável pelo refeitório dos pacientes da seção B e um chefe muito duro com os outros presos. O mesmo funcionário disse uma vez em uma entrevista que o Benedito morria de medo de um dia ser colocado em liberdade, que ele tinha muito medo de sofrer retaliações dos parentes das suas vítimas, e também disse que o Benedito tinha muito medo de qualquer paciente oriental. Enfim, eu não narrei aqui, eu não dei tanta ênfase, mas o Benedito preferia vítimas orientais. A maioria das vítimas menores de idade que ele atacou eram, enfim, de descendência japonesa. Provavelmente por isso ele tinha medo de pacientes orientais, ele tinha medo de receber alguma retaliação por parte desses pacientes. Enfim, o Benedito, ele ficou preso nessa instituição até o ano de 1976, quando ele sofreu de um infarte. Ele era considerado um paciente de confiança, então ele tinha a chave do refeitório, ele se trancou dentro do refeitório e acabou que ele teve um infarte lá dentro, e até conseguirem roubar a porta e socorreu, enfim, demorou muito e o infarte acabou sendo fatal. Enfim, esse caso ele ficou muito notório na década de 50. Além de o Monstro de Guaianazes, ele também ficou conhecido como o Matador Loiro, ou alguma coisa do tipo. E o Benedito é considerado até hoje um dos assassinos em séries mais notórios da história do país e um dos assassinos em séries mais cruel que existiu na história do Brasil. Enfim, galera, esse foi o vídeo dessa semana.
semana. Eu espero que ele não tenha ficado muito curto. Enfim, tá uma correria aqui pra poder gravar o vídeo, mas eu procurei incluir todas as informações possíveis. Mais uma vez eu peço desculpa por não ter tantas imagens assim. Como eu disse, é um caso antigo, então nós não temos aí acesso a um acervo muito grande de imagens pra poder colocar aqui. Mas eu espero que as imagens que eu consegui através do livro da Lana Casoy tenham ficado suficientes. E que esse caso tenha sido fácil pra vocês acompanharem, pra vocês entenderem, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, me sigam aí nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo, para facilitar aí o trabalho pra vocês. Aqui na descrição vai ter um link escrito Me Encontre Por Aí. Clicando lá, vocês vão ter acesso a todas as minhas redes sociais. Enfim, vai abrir uma árvore aí com vários dos meus links. E você me segue nas redes sociais que você quiserem. De preferência, pode me seguir em todas, que eu não ligo. Enfim, mais uma vez, repetindo, pra você comprar tanto a Anatomia do Mal quanto o arquivo Serial Killers da Lana Casoy, o link vai estar aqui na descrição. Eu peço por gentileza que vocês comprem com o meu link. Por favor, não se esqueçam de dar joinha nesse vídeo. Para os tipos de conteúdo que eu faço é muito importante ter esse joinha aí vindo da parte de vocês. Se inscrevam aqui no canal se vocês gostarem do vídeo, se vocês quiserem ter acesso aí aos vídeos futuros. Além de se inscreverem, por favor, também ativem o sininho para que vocês recebam as notificações. E eu espero vocês aqui na semana que vem para mais um caso nacional. Beijo!